Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos na nossa última aula, o momento linear e o impulso, mas há uma dúvida por esclarecer. Qual a diferença entre energia cinética e momento linear? Qual a principal diferença visual entre essas duas expressões? A resposta não poderá ser simplesmente que uma é vetorial e a outra é um escalar, que uma caracteriza massa vezes velocidade e a outra tem unidades de energia, que essa está associada justamente com a quantidade de movimento e a energia associada ao movimento. Como poder responder muito melhor a diferença entre essas duas grandezas físicas? Para aquilo, comecemos com dois fenômenos, o fenômeno A e o fenômeno B. No caso A, sobre uma superfície lisa, há um objeto de massa m que experimenta uma força externa, F, que tem a mesma direção, ou que apresenta a direção horizontal, tentando puxar essa caixa de massa m. E no caso B, sobre a mesma superfície lisa, um objeto com o triplo da massa anterior, 3 vezes m, com a mesma força externa, tentando puxar esse objeto para deslocá-lo horizontalmente. Se analisarmos o fenômeno, ou se analisasse o fenômeno físico durante o lapso ΔT, sendo o tempo final, TF é o mais importante, pois o tempo inicial é denotado e marcado pelo cronômetro no instante 00 segundos. Após esse tempo, um objeto deslocou-se uma maior distância e o objeto que tem maior massa deslocou-se uma menor distância. Ainda assim, a força é uma constante, a força externa. A aceleração apresentada no caso A, podemos calculá-la mediante a segunda lei de Newton, e a aceleração, que é uma grandeza física vetorial, expressa-se como sendo a razão da força externa que age sobre esse objeto de massa m. E no caso B, da força externa por esse objeto de massa 3m. Isso nos leva a entender por que esse objeto de menor massa deslocou-se mais que o objeto de menor massa no mesmo lapso. Justamente porque o objeto de menor massa experimentou o triplo da aceleração que experimenta o objeto de maior massa. E as velocidades? Espero me fazer entender essa representação seja alusiva ao módulo da velocidade, que, no caso A, será a aceleração vezes o lapso, o tempo no qual agiu essa força, uma velocidade atingida por esse objeto de massa m, e uma velocidade atingida pelo objeto de massa m, 3 vezes m. Observa-se notoriamente que a velocidade atingida é 1/3 da velocidade que atinge o objeto de menor massa, ou seja, que acelera a 1/3 da sua aceleração e atinge 1/3 da aceleração que atingiria o objeto, o que atingiu o objeto de massa m. E a energia cinética? Como poder expressá-la para esses dois fenômenos, para o objeto na situação A e o próprio objeto na situação B? A energia cinética na situação A será expressa como sendo o meio da massa vezes a velocidade, o módulo da velocidade do vetor velocidade obtida após esse lapso ao quadrado. Isso, portanto, não se expressa a força de caráter vetorial, mas sim o seu módulo, o módulo F, que age na direção horizontal, vezes o tempo dividido pela massa. E todo ao quadrado podemos simplificar as massas e poder expressar a energia cinética como sendo o módulo da força ao quadrado, o tempo que agiu, ou seja, o lapso ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa. E o mesmo poder-se calcular na situação B. 1/3 da massa na situação B, 3 vezes m, pelo módulo da velocidade atingida na situação B ao quadrado. Mais uma vez, poder-se simplificar as massas, ou seja, a massa segunda potência no denominador com essa massa, o 9 que surge de 3 ao quadrado com esse 3 poder-se simplificar e, portanto, obtém-se que a energia cinética na situação B é 1/3 da energia cinética na situação A.
Ou seja, a energia cinética na situação B é 1/3, a velocidade na situação B é 1/3 em relação à situação A, e a aceleração na situação B é 1/3 em relação à situação que aconteceu na situação A. Todo resulta 1/3. Vamos ver se o momento linear também é 1/3. O momento linear na situação A é a massa do objeto vezes o vetor velocidade após da ação dessa força durante esse lapso, e a velocidade, uma grandeza física vetorial, nos permite definir o momento linear para essa situação A. A massa do objeto vezes a velocidade vetor, obtendo que o momento linear seja o vetor força vezes o lapso. E na situação B, a massa na situação B vezes o vetor velocidade na situação B, simplificando as massas e simplificando os três que estão presentes, obtém-se o mesmo? Como assim? Nos casos anteriores era sempre 1/3, mas esse último momento linear resulta ser idêntico. Mas como poder interpretar melhor o que significa o momento linear de um objeto que desloca-se? Como poder associá-lo com a energia cinética e como poder interpretar muito melhor esse resultado idêntico? Para aquilo, podemos expressar a energia cinética em função do momento linear, pois podemos observar que o numerador das energias cinéticas é o módulo do momento linear em cada uma das situações. Nesse caso, a energia cinética na situação A poder-se expressar como sendo o momento linear na situação A dividido por 1/2 vezes a massa do próprio objeto. E na situação B, como sendo o momento linear na situação B, após esse lapso que agiu essa força, dividido por 2 e dividido pela massa, 3 vezes m. Ou seja, notoriamente a energia cinética está associada com a massa. Isso nos leva a dizer, de maneira geral, que a energia cinética poderá ser reescrita em função do momento linear, muito bem ou muito similar ao que aconteceu com a segunda lei de Newton, expressa em função da variação instantânea do vetor momento linear. Mas nesse caso, a energia cinética associada ao momento linear dividido pela massa do próprio objeto com esse fator 1/2. Mas como poder interpretá-lo, ainda assim responder por que aconteceu essa equivalência? A resposta está com as grandezas físicas que estão por trás da noção de energia cinética e de momento linear. Na energia cinética está associada a um trabalho realizado por uma força externa, que, na verdade, relaciona a ação da força ao longo de uma distância, um comprimento. Não tem importância o lapso, mas sim o comprimento. Nesse caso, o trabalho realizado pela força na situação A será maior que na situação B, pois nessa situação, ou nessa última, o deslocamento foi menor em relação à primeira. E o momento linear? Lembremos o que significa o impulso. O impulso também relaciona a diferença dos momentos lineares, assim como o trabalho relaciona a diferença das energias cinéticas antes de agir e depois de agir a força. Antes de agir a força e depois de agir a força, e lembrando-lhes que inicialmente os objetos estavam em repouso, portanto o momento linear inicial era nulo. Nessa situação, o impulso relaciona a ação da força não na distância, mas sim num lapso. E nesse caso específico, o lapso para esses dois objetos que agiu a mesma força, da mesma intensidade, nos leva a ter esse resultado que não é uma surpresa. É basicamente a ação da força nesse lapso. Ambos ganharam ou apresentaram no mesmo momento linear. Ambos objetos experimentaram o mesmo impulso, que fez mudar a sua velocidade e, portanto, experimentaram um deslocamento ao longo desse lapso. Se me faço entender, podemos fazer o seguinte raciocínio. Vamos supor que existem no espaço 2 astronautas. E esses 2 astronautas estão
só essas duas pessoas no espaço e não há interação externa alguma, supondo que estão no espaço, no vácuo completo, a única interação existente será o contato entre si. E aquilo considera-se em física como sendo um sistema isolado, onde a única interação existente está entre os membros do próprio sistema. Nesse caso, a interação de A com B e de B com A. Isso nos leva a pensar que as únicas forças que poderiam existir, se realizaríamos o diagrama de corpo livre, a força de B sobre A e a força de A sobre B. Isso nos faz pensar em justamente uma lei de Newton, a lei da ação e reação, pois essa par de forças está associada com a ação e com a reação. Se A tenta empurrar a B, B automaticamente sentirá a interação e A também recua como consequência dessa empurrada a B. E esse sistema isolado no universo também não poderíamos deixá-lo simplesmente no universo, mas poderia acontecer em uma superfície muito lisa, onde duas pessoas com patins sobre esse gelo, a única interação existente, desprezando qualquer brisa, vento, vendaval, furacão, remoinho, o que seja, simplesmente é o contato entre essas duas pessoas e diríamos que esse é o único contato que faz mudar o estado ou a posição de um em relação ao outro, também constituiriam um sistema físico isolado. Ao considerar as forças que agem, agora sim, desses objetos, está o peso e a interação entre as massas com o nosso planeta, a interação gravitacional. Então, o peso do objeto A, da pessoa a reação com a superfície da mesma intensidade e ambas aniquilam-se, portanto, não há movimento ou criação de movimento no eixo perpendicular à superfície, e a ação de B sobre A como consequência do contato. O diagrama de corpo livre para o corpo B, também de massas diferentes, então existe a força-peso, a reação com a superfície anormal de B e a interação, o contato e a repulsão, ou simplesmente a empurrada, mas também experimenta na reação dessa ação, a ação da força A sobre B, justamente associada a esse contato. E nessa situação de um sistema isolado do universo, ou simplesmente supondo que está isolado, não existem forças externas algumas, podemos relembrar a redefinição da segunda lei de Newton em função do momento linear, onde o somatório de todas as forças externas que agem sobre o sistema, e nesse caso as forças externas aniquilam-se entre si, pois é o peso, que é a interação gravitacional, e a relação e a reação com a superfície, as normais, aniquilam-se entre si, não existem mais forças externas. Portanto, nessa situação específica, se diz que serão iguais a zero, o somatório de todas as forças externas. Mas pensemos um momento em calma o que significa essa expressão ser equivalente a zero. Mas é equivalente à derivada temporal de uma grandeza física vetorial. O momento linear implicaria que a variação, a taxa de variação instantânea dessa grandeza física é nula. E se é nula, implica que essa grandeza física seja uma constante do movimento, uma constante sempre, antes e depois de qualquer empurrada ou aproximada entre as pessoas. Poderiam dar-se um abraço ou poderiam se odiar e ir embora uma da outra. Mas nessa situação, se o momento linear é uma constante, podemos dizer que o momento linear inicial coletivo do sistema, da pessoa A e da pessoa B, inicial, e esses supraíndices, esses rótulos, espero me fazer entender que façam alusão a antes de qualquer abraço ou antes de qualquer punhetaço, de qualquer batida, será equivalente a um momento linear final das pessoas que compõem esse sistema, ou seja, momento linear da pessoa A e o momento linear da pessoa B. E sendo essa equivalência vetorial, poderíamos abrangê-la de uma vez por todas ao dizer que o momento linear total do sistema, dos elementos que constituem o sistema, será uma constante e, portanto, o momento linear total inicial será equivalente ao momento linear total final.
E essa equivalência conhece-se como conservação do momento linear, que em física aplica-se sempre quando a interação externa sobre esse sistema seja nula. As forças externas que agem se aniquilam entre si e, portanto, permanecem constantes. O momento linear não varia instantaneamente, não varia no tempo. Pode-se haver essa noção no caso de uma explosão de uma bola de canhão, pois quando explode a dinamita ou TNT, há uma força, mas esse par de ação e reação está presente, e o momento linear, que faz alusão à quantidade de movimento, está associado também com as massas e com as velocidades, mas deverá permanecer constante. Se antes era nulo, ao final, em soma vetorial, deverá ser nulo. Por mais que um objeto se desloque para a direita, uma massa pequena, uma velocidade grande, o outro recue com uma velocidade pequena, mas uma massa grande. Vetorialmente, deverão ser equivalentes ao inicial, ser nulos. E para aquilo, com um exemplo, com esse vídeo que realmente existe a conservação do momento linear. The man runs along the cart without transferring any of his momentum to the cart. Mas como passa com velocidade constante, não Now the man a menos stops que on the pare, cart, a menos que thus mude o sharing momento his linear, e momentum. conserva. Se estava em movimento, permanecerá em movimento. Poder-se dar-se a outro caso Man and de cart análise. together start with zero momentum. When the man runs to the right, the cart moves to Momento the linear left. nulo. The net E momentum momento linear stays zero. nulo. Por isso que irá para o sentido contrário essa plataforma. E agora sim, começamos com o exercício número 4, onde diz que uma arma, um revólver de massa de 1.100 gramas, dispara uma bala de massa de 16 gramas, mas é a ponta da própria bala. Somente o elemento de chumbo que sai disparado, com uma velocidade de 360 metros por segundo, mediante a explosão da pólvora do cartucho, sem ação de forças externas sobre ambos corpos, determinará a velocidade do recuo da arma. Bom, vamos ver, porque sai disparado esse objeto de 16 gramas a uma velocidade gigante, muito rápida. Mas esse objeto maior, de uma massa maior, qual será a velocidade do recuo? E para aquilo comecemos com a conservação do momento linear, pois justamente o momento linear inicial deverá conservar-se em relação a que não existem forças externas que agem sobre ambos objetos. Se inicialmente era nulo, ao final deverá ser nulo. E como mostrá-lo? Como poder calcular essa velocidade de recuo? Comecemos justamente expressando um vetor nulo. E espero que me perdoem, porque isso não tem senso nenhum. Um vetor tem módulo de direção, mas o vetor nulo diria-se que é um elemento nulo nesse espaço vetorial, mas nessa situação podemos expressá-lo como sendo nulo, simplesmente a palavra, mas é escrito algebricamente através do zero. Não tem módulo e também não tem direção. Após a explosão, a bala tem uma velocidade com a massa da bala, m minúscula, e da arma, o revólver, tem uma massa maior com uma velocidade do recuo ou do revólver. Mas essa é escrita justamente mediante grandezas vetoriais, as velocidades. Supomos que o movimento acontece ao longo de uma linha unidimensional e poderíamos dizer que o eixo X está a favor do movimento da bala, que viaja com essa velocidade, com esse módulo de velocidade 360 metros por segundo. Portanto, poderíamos dizer que ao longo do eixo X, a bala desloca-se na mesma direção do eixo X e a arma recua no sentido contrário, e o contrário representado com um sinal negativo no eixo X. Ou seja, que deverá ser equivalente a zero, mas zero a direção ou zero esses elementos. E equiparando esses elementos a zero, disse-se, ou obtém-se, que a velocidade do recuo expressa-se mediante a razão entre a massa da bala disparada, da ogiva, que foi o projétil disparado, em relação à massa do revólver,
vezes o módulo da velocidade do disparo, 360 metros por segundo, substituindo os valores de 16 gramas, 1,1 quilogramas, dividindo as gramas por simplificando quilogramas com quilogramas, obtém-se uma razão, um número sem dimensões, vezes as unidades de velocidade, fornece a velocidade do recuo da arma, equivalente a 5,23 metros por segundo. Parece pouco, muito pouco, mas se alguém não sujeitasse esse revólver com a suficiente firmeza, poderia acontecer justamente isso. Um recuo e, em algumas situações, poderia ser perigoso para o rosto da pessoa que está disparando. Com outro exercício, o exercício 5, esse fenômeno está associado ao batimento entre dois vagões de trem, onde um vagão de locomotiva ou de um trem cuja massa é de 10.000 kg ou 10 toneladas, desliza-se a 24 metros por segundo e golpeia a um vagão idêntico em repouso. Se os vagões ficam unidos, presos, juntos, aderidos um ao outro, depois da colisão, determinar o módulo da velocidade do conjunto de vagões imediatamente após a colisão. Então, observemos a imagem que é um vagão que desloca-se a 24 metros por segundo de esquerda para a direita, embora o outro esteja em repouso, com velocidade nula, só que está na sua frente. E na colisão, colidem, e após a colisão, ambos ficam presos com uma velocidade que é a grande incógnita. Quanto vale o módulo dessa velocidade do conjunto de vagões? E para respondê-la, teremos que fazer alusão, ou podemos aplicar e fazer alusão à conservação do momento linear. Pois nesse caso não há forças externas alguma agindo sobre o sistema de vagões, ou seja, que o momento linear inicial conserva-se em relação ao final, não muda, tem que ser a mesma grandeza física. E a mesma grandeza física, mais detalhada, está associada com o momento linear do vagão A, do momento linear inicial do vagão B, equivalente ao momento linear final do vagão A e do vagão B final. Mas lembrando que o vagão B estava em repouso, essa informação é equivalente a zero, vetor, nula, não importa, pois não será assumida. Simplifica-se esse fator ou esse termo e, portanto, abrindo essa expressão e denotando ao longo do eixo X, do deslocamento horizontal, se diz que o momento linear do vagão A inicial ao longo do eixo X será equivalente ao momento linear desse conjunto de vagões presos ao longo do eixo X. Lembrando que todos os vagões têm, ou os dois vagões têm a mesma massa, vagões idênticos. Portanto, simplificando a massa, podemos dizer que, antes de simplificar a massa, poderíamos dizer que a velocidade do conjunto é a mesma, é a velocidade final, a velocidade de ambos os vagões. E agora sim, simplificando as massas dos vagões, o importante é saber que agora será o dobro da massa em relação à massa do objeto que tinha momento linear inicial. Simplificando a massa, pode-se expressar a velocidade final do conjunto como sendo a metade da velocidade inicial que tinha o vagão antes de coligir, ou seja, 12 metros por segundo. E esse fator, o meio, está associado justamente e fisicamente a dizer que o conjunto que está em movimento apresenta o dobro de massa em relação ao elemento que estava antes em movimento, que era um vagão. Dobrou a sua massa e, como consequência, dividiu-se pelo mesmo fator, o meio, ou pelo recíproco de 2, equivalente ao meio, a sua velocidade. Se dobra a massa, simplifica-se ou divide-se pelo fator 2 a velocidade, o módulo da velocidade. Dessa forma, conserva-se o momento linear total do sistema físico isolado. O exemplo 6,
vamos ver se esse é mais extenso e se me faço entender. A conservação não somente aplica-se ao longo de uma linha, poderá ser em um plano, num sistema de vetores especificamente. Supondo dois robôs de combate que se deslizam sobre uma superfície sem atrito, como essa que está aqui, branca e sem atrito, o robô A tem massa de 20 kg, move-se com uma velocidade representada por essa seta, cuja direção está ao longo do x, mas cujo módulo é equivalente a 2 metros por segundo, colide com o robô B de massa 12 kg, que está inicialmente em repouso, nulo. A sua posição, denotada pela imagem, mas o momento linear nulo do elemento B. Depois da colisão, verifica-se que a velocidade do robô A é 1 metro por segundo, ou seja, a metade em relação à inicial, com uma direção que faz um ângulo de 30 graus em relação à direção inicial, em relação ao eixo x, caracterizado por esse ângulo alfa, cujo valor é 30 graus, e com base nessa informação, qual será a velocidade final do robô B? Qual será o módulo e a direção desse deslocamento do robô B após a colisão? Para aquilo, podemos respondê-lo expressando inicialmente o momento linear total do sistema, que é somente um objeto que desloca-se ao longo do x, cujo momento linear desse objeto é a massa do objeto, vezes o módulo da velocidade ao longo dessa direção, do eixo x. E após a colisão, é uma equivalência vetorial, onde o momento linear total, final, expressa-se como a soma vetorial do momento linear final do objeto A, mais a contribuição vetorial associada ao momento linear do objeto B, ou seja, o robô B. E com base a esse raciocínio, sabendo que não existem forças externas que agem sobre o sistema, portanto, o momento linear inicial e final conservam-se. Isso nos permite dizer que, vetorialmente, essa equivalência está associada com a direção do deslocamento inicial ou do movimento inicial e associada com a equivalência vetorial na situação após a colisão. Mas essa expressão, essa equação, mostra uma igualdade que não é simplesmente de uma dimensão, é uma igualdade bidimensional, é uma equivalência vetorial, ou seja, que ao longo do x, o momento linear inicial será equivalente ao momento linear final ao longo do eixo x. Em outras palavras, as projeções das velocidades finais com cosseno do ângulo do ângulo alfa para o objeto A e com a projeção ao longo do eixo x para o robô B associado com o cosseno do ângulo beta, como mostra-se na imagem, obtendo uma primeira equação associada a essa conservação do momento linear. Para o eixo y, não tinha movimento ao longo do eixo y inicialmente e, portanto, deverá conservar-se, finalmente, mas tendo presente que um objeto deslocaria-se após a colisão no y na direção positiva e o outro no y na direção negativa, como mostra-se nessa imagem. E com base nessa segunda equivalência, poder-se expressar o módulo da velocidade final do objeto B em função das grandezas físicas que se conhecem segundo o problema, e em função também da grande incógnita que é o ângulo beta. Dessa forma, resultaria a velocidade final do objeto B como sendo a razão entre as massas, portanto uma razão não tem unidades, a razão entre seno do ângulo alfa com seno do ângulo beta, e senos não tem unidades, então dois fatores que são números, meros números, vezes a velocidade final do robô A, que lembremos que é 1 metro por segundo. Ou seja, alguma informação vezes 1 metro por segundo será a velocidade, um módulo da velocidade do robô B após a colisão. Mas com base, e continuando com o raciocínio, com base a esse resultado e mediante esse resultado, ou em virtude de ter obtido essa expressão de uma incógnita em função de outra incógnita, poder-se substituir na primeira equação para dizer que a velocidade final,
que estava no requadro amarelo, agora a velocidade final de B, substituída e expressa por extenso, nos permite dizer que alguns elementos se poderão simplificar. Nessa situação, simplificando as massas de B e simplificando também as massas de A. Tanto a esquerda como a direita estão presentes. E dessa equivalência podemos observar que no termo à direita há um fator comum para ambos que estão em soma, a velocidade final de A e a velocidade final do robô A. E deixando esse elemento em evidência, esse fator comum a ambos termos nos permite reescrever muito mais simples que a direita será esse fator comum a ambos vezes cosseno de alfa mais seno de alfa dividido por seno vezes cosseno. Mas a razão de seno por cosseno do ângulo beta pode se expressar como sendo tangente de beta. Ou seja, há uma equivalência cuja única incógnita é a direção beta. Podemos simplificar e isolar o ângulo beta. Dessa forma, passa-se essa velocidade para a esquerda e implica que seja a razão entre as velocidades e o cosseno poderá passar subtraindo. Nesse caso, há uma razão entre velocidades, as unidades simplificam-se e resultará um número menos outro número equivalente à razão de dois números, uma equivalência puramente física e também matemática. Com base nessa equivalência, poder-se isolar tangente de beta, aonde passa para a esquerda e aquilo que está na esquerda passará no denominador desse fracionário. Substituindo os valores, e lembremos que o ângulo alfa é equivalente a 30 graus, e a razão entre as velocidades, a inicial do objeto A era 2 metros por segundo e a final 1 metro por segundo, ou seja, a metade, tem-se 2 dividido por 1, 2, um número sem dimensões. Seno de 30 e cosseno de 30, raiz de 3 por 2. Simplificando esse fracionário, ou seja, passando o elemento comum, o meio, mas para simplificar esse meio, há que multiplicar por 2, o fator 2, tem-se 1 dividido por 4 menos raiz de 3. E arco tangente desse fracionário será equivalente em graus a 23,8 graus, ou seja, com o ângulo beta, a diferença do ângulo alfa resultou ser menor, porque o objeto estava em repouso. Mas também, qual será o módulo da velocidade atingida pelo objeto B após a colisão? A resposta será será obtida mediante a substituição desse resultado em relação ou nessa expressão anterior. E dessa forma, o seno de beta, com o ângulo que já se conhece, após substituir as massas de 20 e 12 kg para o objeto B, o ângulo seno de 30, a razão seno de 30 e a velocidade final 1 metro por segundo, obtém-se que o módulo da velocidade do robô após a colisão, após esse choque, será equivalente a 1,98, quase 2. E por que quase 2? A resposta é porque sua massa é inferior, mas também o ângulo não necessariamente é maior que o ângulo de 30, ou seja, o ângulo do desvio é menor que o ângulo do objeto A. O objeto A tem mais massa, desviou-se 30 graus, e o objeto B tem menos massa, desviou-se pouco, mas em compensação apresenta uma velocidade cujo módulo é maior. Essa é a explicação física desse fenômeno, onde há uma conservação do momento linear total desse sistema físico isolado. Se me faço entender, concluiremos a nossa aula e nos veremos numa próxima.